ex-prefeito de Salvador, conhece muito bem a cidade. O que o senhor considera ser o maior gargalo da cidade hoje, o maior desafio do prefeito Assemineto? Eu acho que tem duas coisas aí, que eu diria. Tem muita coisa para fazer, mas vamos colocar, pelo menos, situar duas. A questão do transporte público e trânsito, uma coisa está associada à outra, você não separa transporte público de trânsito, né? E a questão da saúde. São questões, assim, terríveis que a cidade está vivenciando, né? Porque as pessoas que vivem nos locais assim, mais afastados e que precisam de um bom transporte público, às vezes demora aí 2, 3 horas, até mais, de tempo de deslocamento. Quer dizer, é a vida da pessoa que está passando. Você tá gastando a sua vida dentro de um ônibus. A realidade é essa, você está 3 horas dentro de um ônibus, sua vida está passando ali dentro. Você está perdendo a sua vida ali dentro. Né? E a questão também da saúde, porque apesar do esforço enorme que a prefeitura está fazendo, está já trazendo bons resultados, esse é um assunto que é desafiador. Você ter uma boa gestão do sistema de saúde público e também ter os recursos necessários. Mas, como eu lhe disse, eu acho que as coisas estão começando a clarear. O pior dos mundos foram os 8 anos passados da administração anterior, que você tinha esses problemas, como aliás as cidades grandes no Brasil têm esses problemas, mas você não via nenhuma iniciativa de solução. Agora não. A cidade tem consciência dos problemas, mas vê o esforço também da prefeitura em encontrar a solução. Isso gera um ânimo e também uma força assim, muito positiva ao lado do administrador, ao lado do prefeito Assemineto. Até a Copa do Mundo, a cidade já vai conseguir se mostrar melhor para o mundo que vai estar observando a cidade? Pelo que está aí na rua, eu tenho certeza que vai. Que a população foi para a rua para exigir dos governantes, dos seus representantes políticos de uma maneira geral, uma reação positiva. Não pode ficar passivamente, de braço cruzado, vendo essa coisa aí sem ter nenhuma solução. Eu acho que isso vai mover o governador, vai estimular mais ainda quem já está estimulado, feito o prefeito Assemineto, a Câmara de Vereadores, deputados, eu me incluo aí entre todos eles, enfim, a sociedade civil organizada, todos vão se movimentar mais para tentar, ainda nesse pouco tempo que resta, dar um legado melhor para a cidade, no campo da mobilidade urbana e também no campo da saúde. Né? Por que não fazer bons hospitais, melhorar o número de UTIs? Isso tudo pode ser feito, tem dinheiro na saúde, né? Às vezes não é suficiente, mas tem dinheiro que está sendo mal utilizado. Né? E que agora, com essa administração nova de Salvador, as coisas começam a ficar muito mais prováveis de serem melhoradas do que antes. Nesse momento que a gente vive de efervescência hoje no país, um dos assuntos que estão sendo colocados como prioridade, ou devem ser colocados como prioridade no Congresso, é o fim do voto secreto, a instituição do voto aberto. E é uma bandeira sua também na Câmara Federal. Acredita que esse é o momento de dar mais clareza à atuação do político dentro dos parlamentos? Oswaldo, veja, a pessoa, enquanto candidato, vai para a televisão, vai para a rádio, vai para os jornais e diz as suas propostas, o que é que está pensando, assume compromisso. Aí, depois de eleito, essa coisa tem que ser secreta? Não, o representante, seja o vereador, seja o deputado estadual, o deputado federal, o senador, o que seja, ele tem que ter clareza, ele tem que revelar o seu voto. Essa é uma obrigação dele. E a população tem o direito de saber como vota o seu representante. Esse movimento agora nas ruas já fez com que um projeto que estava na Câmara dos Deputados, meio que com muita resistência, né? Já se movimentasse. Eu acho que a gente vai conseguir aprovar ainda esse semestre o voto aberto para casos de cassação de mandato de deputados. Isso é muito bom, que já foi a janela que abriu, a porta que se abriu, né? Para colocar definitivamente o fim do voto secreto e trazer o voto aberto, como já tem em outros países e como tem também em outras assembleias e câmaras de vereadores no Brasil. Por que não no Congresso Nacional? A gente não pode ter nenhum tipo de receio de dizer, olha, eu voto a favor dessa maneira ou voto contra dessa maneira. Pronto, tem que dizer isso. Agora, por que você se esconde? Não pode. E eu sou um dos coordenadores da Frente Parlamentar em Defesa do Voto Aberto. Estou muito confiante. Eu acho que agora vai avançar. Não sei se vai chegar até onde a gente quer ainda esse ano, mas que vai avançar, vai. Como líder da bancada de oposição ao governo Dilma no Congresso e como deputado pela Bahia, como o senhor avalia essa atuação do senhor agora nesses primeiros 6 meses de 2013?
Olha, eu procuro melhorar a cada dia, né? Porque você nunca pode ficar satisfeito com o que você está fazendo. Você tem que ser muito exigente consigo próprio, né? Quer dizer, eu fico olhando como é que foi meu desempenho no primeiro ano, eu acho que foi razoável, mas eu posso melhorar no segundo ano, terceiro. E na medida que você vai também acumulando, Oswaldo, experiência em qualquer campo, no jornalismo, você é um grande jornalista, um grande comunicador, na medida que você vai acumulando mais experiência, conhecendo mais o ambiente, se aprofundando mais em temas, você vai tendo condições de render mais. É o que eu estou procurando fazer, representar bem a Bahia, né, que é o meu estado, né, e também estar sempre sintonizado com os interesses nacionais. Eu fico feliz porque em pouco tempo, de qualquer maneira, eu estou assumindo posições agora como líder no Congresso, né? Quer dizer, no Senado e na Câmara dos Deputados, líder das oposições, né? Para quem está no primeiro mandato, é um motivo assim de muita responsabilidade, né? A gente fica feliz, mas também fica com mais tarefas, desafio permanente. Enfim, eu estou cuidando. Eu acho que a gente sempre pode melhorar, mas eu acho que eu estou cumprindo com o meu dever. A Bahia vive hoje uma crise de representatividade? Olha, é uma coisa nacional, essa sensação vamos dizer assim, de falta de sintonia entre o eleitor e o seu representante é uma coisa, um sentimento nacional. Eu acho que a reforma política, passando pelo voto distrital, eu acho que seria uma coisa muito boa, porque o voto distrital permitiria você eleger vereadores, deputados estaduais e até deputados federais por determinadas regiões geográficas das cidades ou dos estados brasileiros, né? Mas isso dá também mais identidade entre a população, entre o eleitor e o seu representante. Ele identifica melhor, ele sabe quem é a pessoa, ele pode cobrar, pode acompanhar melhor o desempenho. Dentro de tudo isso que está aí na reforma política, eu acho que o voto distrital tem que ser debatido amplamente e, quem sabe, até aprovado, se assim for o desejo do Congresso e da população brasileira. Como, para a gente finalizar, como tá vendo esse momento que a Câmara de Vereadores vive hoje, como avalia a própria gestão do atual presidente Paulo Câmara? Eu diria que eu vejo com muita confiança, né? O presidente da Câmara, e eu estendo, inclusive, para todos os vereadores, né? É claro que ele, como presidente, ele tem uma representação, o colégio de líderes tem outra representação, mas, de uma maneira geral, o que eu vejo na Câmara é uma vontade nova, né? Uma vontade de estar fazendo coisas novas, de ficar sempre ligado ao interesse da cidade, afastar práticas que não eram práticas boas que aconteciam no passado, por circunstâncias, demais circunstâncias aí que trouxeram momentos de dificuldades para a cidade, o próprio executivo também dando um bom exemplo, o prefeito dando um bom exemplo. Eu acho que o Paulo Câmara, que é o presidente da Câmara atual, está indo muito bem. Ele está conseguindo implantar uma conduta nova, uma atitude nova, né, dele pessoalmente, e tendo isso compartilhado. Isso não é ele quem está fazendo, isso é a Câmara como um todo, que está com essa sensação também de compartilhamento, uma coisa coletiva, uma coisa comunitária. Então eu fico feliz porque eu vejo os vereadores, tá certo, já no movimento moderno, um movimento novo, uma conduta, né? E até com a própria TV, a TV Câmara, que eu quero até dizer que é uma coisa fundamental. Na hora que ela for um canal aberto, vai permitir, vai oferecer a muita gente a saber o que é que se passa efetivamente na Câmara, né? E melhorar o desempenho da Câmara. O que a gente quer, a Câmara é sempre melhor. Então, parabenizo o presidente Paulo Câmara e também cumprimento a todos os vereadores por esse momento novo que a Câmara está vivendo. Como representante da população, qual o recado que você deixa para as pessoas que estão mostrando sua indignação, que estão colocando para fora um sentimento que há muito tempo incomoda muita gente? O problema é que o governo do PT, ele cooptou esses movimentos organizados, praticamente colocou esses movimentos dentro do governo, né, de várias formas, até fazendo empreguismo, dando recurso, né, praticamente calou a boca de muitos movimentos que eram importantes para uma democracia. Observe que esses movimentos todos que foram cooptados pelo PT não estão nas ruas, não. Quem está na rua é uma manifestação espontânea, né? Uma coisa assim viva, uma coisa democrática, até de difícil organização, né? De difícil organização, porque ali não tem assim ainda um líder definido, as coisas estão se formando. Então acho que é uma renovação, até por conta desses movimentos que ficaram cooptados pelo PT,
que foram ditos assim, olha, vocês praticamente também não estão mais nos representando. Quem está nos representando agora é uma coisa nova, somos nós. E isso é um recado novo. Como vai encerrar esse processo, Oswaldo? Sinceramente, eu não sei, mas o começo foi muito bom. E como diziam os franciscanos, o primeiro passo já é a metade da obra. Eu acho que o povo brasileiro já mudou e já está a meio caminho de chegar a um bom termo. Deputado, queria agradecer a participação do senhor aqui no nosso programa Câmara Entrevista, desejar boa sorte na sua condução do seu mandato e colocar a TV Câmara à disposição, até porque debater a cidade, discutir o que acontece e que impacta diretamente na vida da população de Salvador é um direito de todos nós e um dever de todos nós. E uma cidade especial, né? Salvador é uma cidade apaixonante, uma cidade única, né? Pela sua história, pela sua pluralidade, pela sua força na cultura, por tudo que acontece aqui em Salvador. E vocês da TV Câmara e os vereadores têm uma responsabilidade muito grande, né? Ser vereador de Salvador é uma dádiva, é um presente, né? E a gente tem a certeza de que cada um vereador que está nessa casa, na Câmara, saberá honrar o seu mandato. Eu estou muito confiante, eu acho que a Câmara está vivendo um momento novo, né? E que tem que estar bem sintonizada, porque a cidade precisa avançar. Lamentavelmente, ela não avançou tanto quanto deveria avançar, mas ela tem assim, uma perspectiva. Uma cidade que tem essa história tem um destino consagrador. Obrigado, deputado. É a expectativa de todos nós. Obrigado. A TV está indo bem, a TV Câmara, né? É um processo longo que a gente começa a construir agora, mas expectativa de que no segundo semestre a gente vá para canal aberto e aí sim o desafio vai ser grande. Tem que criar uma base agora de estrutura grande que a gente está começando a dar uns primeiros passos. O importante é oferecer à população, tá certo? Um meio para ela acessar ao que acontece na Câmara. Isso é que é importante. E se o sujeito vai ver ou se não vai ver, é uma decisão dele. De colocar a TV como um elo importante de ligação para discutir a cidade, os problemas que acontecem está à disposição. O cara que quiser ver, vai lá e vê. Não não quiser, vereador, não quiser, paciência. não o vereador que é o primeiro que está na ponta, que tem que responder, que tem que intermediar, que tem que pedir. A gente tem que mostrar isso de modo geral para envolver as pessoas.